Atenção! O Observatório de Dinâmica Solar da NASA registrou um fenômeno extraordinário e intimidador no espaço, um gigantesco tornado de plasma com um tamanho equivalente a 14 terras. Esta colossal tempestade solar, com seu tamanho descomunal, faz nosso planeta parecer minúsculo em comparação. A superfície solar estava sendo assolada por esferas incandescentes, cada uma do tamanho da Lua, lançadas por uma série de 14 colunas de plasma, com alturas iguais à da Terra, que giravam intensamente. Nada na Terra pode se comparar à magnitude e ao potencial cataclísmico desse evento espacial. A visão dessa imensa tempestade de plasma na superfície do Sol é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante para os cientistas, que observam com espanto e preocupação. O que levou a este enorme tornado solar e quais terríveis efeitos ele terá na Terra? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. Um objeto que pode ser o tornado mais alto do Sistema Solar foi capturado pelo Observatório de Dinâmica Solar, SDO, enquanto girava em torno do Polo Norte do Sol, antes de explodir em uma nuvem de gás magnetizado. O filamento torcido de plasma fervente continuou a se desenvolver na atmosfera do Sol por 3 dias, atingindo uma altura de cerca de 178 mil quilômetros, ou 14 terras. Material da atmosfera solar foi lançado no espaço circundante quando a tempestade solar entrou em colapso, em vez de ser causada pelo vento. Este tornado é o resultado dos fortes campos magnéticos do Sol se combinando para formar estruturas giratórias ferozes que são consideravelmente mais aterrorizantes do que o tornado que silenciosamente controlam. Estamos lidando com uma escala realmente enorme. É o mais recente em uma série de ocorrências impressionantes no Sol, à medida que nossa estrela se aproxima do ápice de seu ciclo solar de 11 anos. Apenas a parte da explosão que é visível é o tornado. Ele foi realmente criado por uma estrutura magnética que é muito maior do que podemos observar agora. O Sol é uma grande bola de plasma e gás fervente, composta de partículas carregadas extremamente quentes. Essas geram campos magnéticos à medida que orbitam o Sol, que irrompem através da superfície solar. Alguns desses enormes campos magnéticos estão fixos à superfície em vários pontos e se estendem em um arco no espaço. Esses pontos são conhecidos como proeminências ou filamentos. Felizmente, o tornado poupou nosso planeta de sua força destrutiva. Embora tenha 14 terras de altura, nosso planeta está a cerca de 11.700 terras do Sol, e seu curso está longe de ser terrestre. Mais ainda, alguns astrônomos amadores astutos foram capazes de confirmar as descobertas do SDO com algumas das visões mais impressionantes do enorme vórtice já capturadas. Tornados solares são outro exemplo de pontos que ligam esse campo magnético intangível ao Sol, além de proeminências e filamentos. Os filamentos eventualmente se desintegram ou explodem no espaço. No caso deste tornado solar, partículas carregadas foram lançadas para longe do Sol quando os filamentos se separaram, disparando pelo espaço em velocidades incríveis. Pode haver um aumento nas auroras ou problemas com sistemas de energia se estivesse se movendo mais perto da Terra. No entanto, como nosso planeta estava fora de curso, há pouca possibilidade de isso acontecer aqui. De acordo com uma teoria, se houver rotação real dentro da estrutura, isso pode desencadear ou desestabilizar toda a estrutura e levar a uma erupção. O incidente foi um espetáculo de tirar o fôlego, mas não terá um efeito adverso na Terra. Provavelmente testemunharemos mais ocorrências solares impressionantes nos próximos anos, à medida que o Sol se aproxima de seu ciclo solar máximo, um pico de atividade que ocorre aproximadamente a cada 11 anos. Nos últimos meses, o Sol tem sido bastante produtivo. As 6 manchas solares, regiões mais escuras e frias de campos magnéticos intensos que estão atualmente visíveis no disco da estrela, foram definidas como atividade moderada pelo Met Office, o órgão de previsão do clima espacial do Reino Unido. Nas próximas semanas, a mais recente dessas áreas cinzentas, localizada perto da fronteira sudeste do Sol, pode produzir erupções solares e explosões de plasma que podem afetar o clima espacial da Terra.
Além disso, existem 2 buracos coronais, ou aberturas no campo magnético do Sol, que atualmente estão ejetando uma grande quantidade de vento solar rápido da atmosfera superior do Sol, a corona. Quando esse fluxo de gás magnetizado interagir com o campo magnético da Terra nos próximos dias, pode causar tempestades geomagnéticas. Embora o Met Office preveja apenas uma tempestade geomagnética moderada G1, ela pode ser suficiente para intensificar as exibições de aurora em latitudes mais altas. Nosso Sol é essencialmente uma lâmpada que produz luz usando os elementos que gerou em sua superfície como resistência. Não havia luz óptica produzida quando o Sol se formou inicialmente, já que não havia resistência. Tudo eram raios gama. O núcleo do nosso Sol é composto de plasma de quarks, não de fusão. A matéria e o espaço que compõem esse plasma atuam como o catalisador infinitamente poderoso que a reação mais eficaz do universo deveria ter. A forte interação entre quarks e espaço é capaz de ser superada para manter quarks separados indefinidamente após terem sido suficientemente distanciados de uma reação. Em vez disso, a densidade e pressão puras do espaço são capazes de manter essa separação eternamente. Um campo de neutrinos eletrônicos estéreis, operando a uma pressão absolutamente zero, mantém a reação em funcionamento. A verdadeira energia do universo existe nesse campo. A gravidade e todas as outras formas de energia que conhecemos alteram esse campo, mas no final, o espaço acaba triunfando. A segunda lei da termodinâmica e o ponto real de zero absoluto estão localizados lá. Quarks e neutrinos foram capturados pelo nosso Sol, que então começou a fundi-los, produzindo seus primeiros nêutrons e luz opticamente detectável. Estes são os anéis estelares que os pesquisadores observaram. Uma vez que há nêutrons suficientes acumulados na superfície, o primeiro hidrogênio começa a se formar. Nesse ponto, os nêutrons gerados continuamente combinam com o hidrogênio, utilizando o mecanismo de decaimento beta- para produzir o primeiro hélio. Este universo só usa fusão real assim. A estrela fica mais escura como resultado do decaimento beta-, que continua produzindo elementos mais pesados até que uma superfície se forme e a luz se apague. Nesse ponto, toda a atmosfera aquosa é permitida se desenvolver. Por pelo menos 1 bilhão de anos, nosso universo se transformou efetivamente em um enorme conversor catalítico na superfície do nosso Sol. Uma variedade surpreendente de elementos foi produzida, incluindo ferro. O ferro é líquido na temperatura das manchas solares. Raios gama do núcleo de plasma de quarks estão bombardeando tudo na superfície. Qualquer coisa que impeça essa radiação causará caos quando a energia tentar passar por ela. Explosões de raios gama resultam disso e irradiam em direção ao nosso planeta. Tudo na superfície do Sol está lutando contra os raios gama que estão escapando, e como resultado, está sentindo a gravidade do campo de espaço, que está usando sua própria pressão natural para substituir a energia que foi emitida. O chamado Big Bang foi na verdade apenas o nosso cosmos transformando-se em um enorme colisor de partículas que lançou estilhaços de plasma de quarks que se tornaram as galáxias que observamos hoje. Em essência, elas foram todas formadas como um único buraco negro. Cada galáxia tem seu próprio tamanho, forma, taxa de rotação e trajetória únicos, já que o plasma de quarks pode assumir várias formas. A nossa utilizou a força centrífuga, que estava girando, para produzir o mundo que vemos hoje. A energia veio da colisão, não da gravidade. Ou seja, a expansão da galáxia foi impulsionada pela colisão. Se alguém assume que todo o universo está se expandindo, isso produz uma expansão anisotrópica da matéria, que parecerá um cosmos em expansão e se expandindo mais rápido. Esta teoria esclarece uma série de questões relacionadas ao Sol. O Sol tem sido bastante agitado e borbulhante ultimamente, e alguns de seus ejetores estarão a caminho da Terra. Na superfície do Sol, vários buracos coronais se formaram, incluindo um que se acredita ser 30 vezes maior do que a Terra. Esses buracos estão direcionando ventos solares para a Terra, que já começaram a chegar. Sim, a atividade solar está aumentando. Nunca testemunhamos o que está acontecendo no Sol, o que é estranho. Cientistas não sabem por quê, mas nos últimos meses, um pedaço da superfície do Sol se desprendeu e começou a circular em torno de seu polo norte, quase como um grande vórtice polar. É impossível subestimar as implicações para a compreensão da dinâmica da atmosfera do Sol acima de 55 graus. Graças às capacidades do telescópio espacial James Webb, a descoberta é apenas a mais recente em uma série de observações espaciais intrigantes. De acordo com a NASA, uma proeminência solar é uma grande e brilhante característica que se estende da superfície do Sol. Plasma é normalmente liberado quando uma estrutura se torna instável e explode para fora, gerando proeminências, que são feitas de hidrogênio e hélio.
Um vórtice como este nunca foi observado, de acordo com Scott McIntosh, um físico solar e vice-diretor do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, Colorado, que também observa que algo estranho normalmente ocorre nas latitudes de 55 graus do Sol uma vez a cada ciclo solar. Ciclos solares são variações regulares de 11 anos na atividade do Sol. Coisas como radiação solar, ejeção de material solar, manchas solares e erupções solares mudam durante esse tempo. A proeminência do Norte, que surge precisamente no mesmo local ao redor da coroa polar do Sol a cada 11 anos, é o que Scott se referiu como uma SEB no plasma solar. Mas apesar do fato de tais SEBs terem sido vistas no plasma solar antes, elas nunca produziram um redemoinho polar como o que acabou de ser visto. A explicação específica do fenômeno é desconhecida, mas os cientistas acreditam que tem a ver com a reversão do campo magnético do Sol. Eles também acreditam que a região polar desempenha um papel significativo na produção do campo magnético. Segundo Scott, ele se forma uma vez por ciclo solar perto da latitude de 55 graus e começa a avançar em direção aos polos solares. É muito interessante. Há muita especulação sobre por que ele só faz uma viagem em direção ao polo, desaparece e depois reaparece repentinamente 3 ou 4 anos depois no mesmo lugar. Scott McIntosh acrescentou que, como os cientistas só podem observar o Sol a partir do plano eclíptico ou do plano em que os planetas orbitam, é uma área que não pode ser examinada diretamente. Ele acha que pode ser necessária uma missão diferente para entender completamente o que está acontecendo no Sol, apesar do fato de que o projeto Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia atualmente tira fotos do Sol de dentro da órbita de Mercúrio. Por outro lado, a missão descobriu pistas intrigantes sobre a origem das reversões magnéticas solares, usando novos dados de sua visita mais próxima ao Sol até hoje. A descoberta sugere um possível mecanismo físico de criação que poderia acelerar o vento solar. Embora várias espaçonaves tenham passado sobre essas regiões misteriosas no passado, os dados só permitem uma medição em um ponto específico no tempo. Como resultado, a estrutura e forma do switchback, que é quando o campo magnético retorna a si próprio até apontar quase diretamente para o Sol, devem ser deduzidas a partir de medições do plasma e do campo magnético feitas em um único local. Com a chegada da sonda solar Parker da NASA em 2018, o número de switchbacks solares aumentou drasticamente. Isso sugeriu fortemente que as reversões rápidas do campo magnético ocorrem com mais frequência perto do Sol e levantam a possibilidade de que sejam causadas por dobras no campo magnético na forma de um S. O fenômeno é chamado de switchbacks devido ao seu comportamento perplexo. Quanto a como eles podem se formar, várias teorias foram propostas. Os físicos solares podem estar se aproximando de entender os detalhes de como o vento solar é impulsionado e aquecido para longe do Sol, compreendendo melhor os switchbacks. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.